Nicolau Maquiavel use a traição como combustível para se reconstruir mais forte. Em novembro de 1512, Nicolau Maquiavel acordou acorrentado em uma cela escura em Florença. O homem que havia servido à República por 14 anos, que havia negociado com reis e papas, que havia sido confidente dos mais poderosos, agora era um prisioneiro acusado de traição. Os Médici haviam retornado ao poder, e a primeira ordem foi eliminar todos aqueles que haviam servido ao governo anterior. Maquiavel estava na lista. O que se seguiu foram semanas de tortura. O pau de arara, uma técnica cruel, onde o prisioneiro era pendurado pelos braços amarrados às costas, deslocando os ombros. 6 vezes o submeteram a este tormento. 6 vezes resistiu, sem confessar crimes que não havia cometido. Mas a dor física não era o pior. O pior era a traição. Os mesmos homens que haviam jantado em sua casa, que haviam pedido seus conselhos, que haviam jurado lealdade à República, agora o apontavam como inimigo. Amigos de décadas se converteram em acusadores. Colegas que lhe deviam favores assinaram sua condenação. Quando finalmente o libertaram, estava destruído, sem trabalho, sem dinheiro, sem reputação, exilado em uma pequena propriedade rural no interior da Toscana, longe da cidade que amava, longe do poder que havia sido sua vida. Qualquer pessoa normal teria sido destruída por esta experiência. Qualquer pessoa normal teria passado o resto de seus dias amargurada, ressentida, se vitimizando. Mas Maquiavel não era qualquer pessoa. Naquela pequena casa de campo, usando a traição como combustível, ele escreveu O Príncipe, a obra que mudaria para sempre nossa compreensão do poder humano. O texto que, 500 anos depois, continua sendo estudado em universidades de todo o mundo. A traição não o destruiu. Ela o transformou em algo mais poderoso do que jamais teria sido sem ela. A ciência do crescimento pós-traumático. Por décadas, a psicologia se focou no dano que o trauma causa, em como as experiências dolorosas destroem as pessoas, nos transtornos, nas disfunções, nas patologias. Mas nos anos 90, psicólogos descobriram algo que contradizia tudo o que se acreditava até então. Algumas pessoas não apenas sobreviviam ao trauma, elas emergiam mais fortes, mais sábias, mais capazes. Chamaram isso de crescimento pós-traumático. Não é a mesma coisa que resiliência. Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado anterior depois da adversidade. É retornar a quem você era. O crescimento pós-traumático é algo completamente diferente. É se transformar em alguém novo, alguém que não poderia ter sido sem a experiência traumática. As pesquisas mais recentes, publicadas em 2024, identificaram 5 categorias desse crescimento. Primeiro, os sobreviventes reconhecem e abraçam novas oportunidades que antes não viam. Segundo, forjam relações mais profundas e autênticas. Terceiro, cultivam uma fortaleza interior que não sabiam que tinham. Quarto, ganham uma apreciação mais profunda da vida. E quinto, experimentam mudanças existenciais e espirituais significativas. Mas aqui vem o crucial. O crescimento pós-traumático não ocorre automaticamente. Não é mágica. É um processo que, segundo os pesquisadores, requer muito tempo, energia e luta. Nem todos que sofrem trauma crescem com ele. Alguns são destruídos, alguns simplesmente sobrevivem e alguns se transformam. A diferença está em como processam a experiência, o cérebro que se reconstrói. A neurociência revelou algo extraordinário sobre o cérebro humano. Ele tem a capacidade de se reorganizar completamente depois da adversidade.
Os cientistas chamam a isso neuroplasticidade. E não é uma metáfora, é um processo físico, mensurável, observável em scanners cerebrais. Um estudo publicado em 2024 na Nature Neuroscience encontrou evidências de mudanças estruturais generalizadas no cérebro como função da adversidade experimentada. Os pesquisadores seguiram centenas de participantes durante anos, escaneando seus cérebros periodicamente. As pessoas que haviam sofrido traumas mostravam alterações em múltiplas regiões cerebrais. Mas aqui está o fascinante. Estas alterações não eram necessariamente negativas. Dependiam de como a pessoa havia processado a experiência. O mesmo trauma podia fortalecer ou enfraquecer o cérebro dependendo da resposta do indivíduo. Em alguns casos, a adversidade havia fortalecido as conexões no córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento estratégico, a regulação emocional e o planejamento a longo prazo. Estas pessoas mostravam maior volume de matéria cinzenta em áreas associadas com a tomada de decisões. Seus cérebros haviam literalmente se expandido nas regiões que mais importam para o sucesso. Em outros casos, a mesma adversidade havia enfraquecido estas mesmas regiões. O córtex pré-frontal havia perdido volume. As conexões se haviam fragmentado. A capacidade de pensar estrategicamente havia diminuído. A diferença não estava na severidade do trauma, estava na resposta ao trauma. Duas pessoas que experimentavam traições idênticas podiam terminar com cérebros completamente diferentes, dependendo de como processavam a experiência. Os pesquisadores encontraram que as pessoas que exibiam maior resiliência mostravam padrões neurológicos específicos, maior atividade em regiões associadas com a regulação emocional, menor reatividade na amígdala, o centro do medo que dispara respostas de pânico, conexões mais fortes entre as áreas de processamento emocional e as áreas de controle executivo. Um achado particularmente importante foi que estas diferenças neurológicas prediziam resultados futuros. As pessoas cujos cérebros se haviam fortalecido depois do trauma mostravam menor ansiedade, melhor desempenho cognitivo e maior capacidade de manejar estresse futuro. As pessoas cujos cérebros se haviam debilitado mostravam o padrão oposto. Em outras palavras, o cérebro pode literalmente se recabear depois da traição. Ele pode voltar a ser mais forte, mais estratégico, mais capaz de manejar futuras adversidades. Os circuitos neuronais que controlam a resposta ao estresse podem se fortalecer. A capacidade de pensar claramente sob pressão pode aumentar, mas só se o processo for manejado corretamente. A teoria do trauma da traição. Nem todos os traumas são iguais. A pesquisa tem demonstrado que os traumas que envolvem traição por parte de pessoas próximas e de confiança têm efeitos particularmente profundos. A teoria do trauma da traição estabelece que, quando somos traídos por alguém de quem dependemos, o cérebro processa a experiência de maneira diferente. Não é só dor, é uma ruptura fundamental em nossa compreensão do mundo e das relações humanas. Um estudo recente sobre os efeitos a longo prazo do trauma da traição institucional encontrou que essas experiências podem causar o que os psicólogos modernos chamam de ferida moral. Não é só trauma psicológico. É um dano ao nosso sistema de crenças, à nossa fé na justiça, à nossa capacidade de confiar. Mas a mesma pesquisa revelou algo importante. A profundidade da ferida está diretamente relacionada com a profundidade da transformação possível. Pense nisso. Se alguém que você mal conhece te decepciona,
o impacto é limitado. Mas se alguém em quem você confiava completamente te trai, o impacto é massivo. E esse impacto massivo, quando processado corretamente, pode gerar um crescimento massivo. A traição daqueles que Nicolau Maquiavel considerava amigos foi devastadora, justamente porque a confiança era profunda. E essa devastação se converteu no combustível para sua transformação. As 4 fases da transformação. Maquiavel não deixou um manual sobre como usou sua traição para se reconstruir, mas suas cartas, seus escritos, seu comportamento durante os anos de exílio revelam um processo que a psicologia moderna tem validado. A primeira fase é o reconhecimento sem negação. Maquiavel não fingiu que a traição não havia ocorrido. Não minimizou a dor. Não racionalizou o comportamento de seus traidores. Em suas cartas, a um amigo influente, ele descreve com clareza brutal o que lhe fizeram. Nomeia os traidores, detalha suas ações, aceita a realidade completa do que experimentou. A pesquisa confirma que esta fase é crucial. A negação do trauma impede o processamento. As pessoas que minimizam suas experiências ou as racionalizam prematuramente ficam presas em um ciclo onde o trauma nunca se resolve. A segunda fase é a separação entre o dor e a identidade. Maquiavel sofreu intensamente. Suas cartas demonstram isso, mas nunca permitiu que o sofrimento definisse quem ele era. Mantinha uma distinção clara entre o que lhe havia sucedido e o que ele era. Na psicologia moderna, isso se chama diferenciação. A capacidade de experimentar emoções intensas sem se fundir com elas, de sentir dor sem se tornar a dor. A terceira fase é a extração de aprendizado. Maquiavel não só sobreviveu à traição, ele a estudou, analisou por que havia sido traído, examinou os padrões de comportamento humano que haviam levado à sua queda, identificou seus próprios erros estratégicos. O Príncipe não é um livro de vingança, é um livro de análise. Cada página contém lições extraídas de sua experiência pessoal, filtradas através de sua observação da natureza humana. A quarta fase é a construção sobre as ruínas. Maquiavel não tentou voltar a ser quem era antes da traição. Entendeu que esse homem já não existia em seu lugar. Usou os materiais da destruição para construir algo novo. O diplomata que foi traído se converteu no filósofo que ensinou a gerações futuras como funciona realmente o poder. A perda de sua posição lhe deu a distância necessária para ver claramente o que antes estava demasiado perto para analisar. O protocolo maquiavélico de transformação. Baseando-me no processo de Maquiavel e validado pela pesquisa moderna sobre crescimento pós-traumático, existe um protocolo específico para usar a traição como combustível. O primeiro passo é documentar a traição completamente, não em sua mente, onde pode distorcer-se com o tempo, por escrito, quem te traiu, o que fizeram exatamente, quando ocorreu, quais foram as consequências concretas. Este exercício cumpre 2 funções. Primeiro, tira a experiência da ruminação interna, onde pode crescer desproporcionalmente. Segundo, cria um registro objetivo, que você pode analisar, sem o calor emocional do momento. Maquiavel mantinha correspondência detalhada durante seu exílio, não só para comunicar-se, mas para processar. O ato de escrever sobre sua experiência era parte de sua recuperação. O segundo passo é identificar sua responsabilidade, sem autoflagelação. A traição requer 2 partes, o traidor e o traído. O traidor é responsável por seu ato.
Mas você é responsável por haver criado as condições onde a traição foi possível. Isto não é culpar-se a si mesmo, é reconhecer a agência. Maquiavel identificou que havia confiado demais na lealdade de pessoas que não a haviam demonstrado, que havia ignorado sinais de advertência, que havia priorizado a conveniência sobre a cautela. Reconhecer isto não diminui a culpa do traidor, mas te devolve o poder. Se seu comportamento contribuiu para a situação, seu comportamento pode prevenir situações futuras. O terceiro passo é extrair as lições estratégicas. Cada traição contém informação valiosa sobre a natureza humana, sobre as dinâmicas do poder, sobre suas próprias vulnerabilidades. Faça perguntas específicas. Que sinais ignorei antes da traição? Que padrões de comportamento deveria haver reconhecido? Que crenças ingênuas sustentava sobre esta pessoa ou situação? O que faria diferente se pudesse voltar atrás? As respostas a estas perguntas são sua verdadeira compensação pela dor sofrida. São conhecimento que ninguém pode te quitar e que te protegerá no futuro. O quarto passo é canalizar a energia para a construção. A traição gera energia emocional intensa, raiva, dor, desejo de vingança. Esta energia pode te consumir se a deixas sem direção, ou pode te impulsionar se a canalizas corretamente. Maquiavel canalizou sua energia para a escrita. Cada noite, depois de trabalhar em sua pequena propriedade no interior da Toscana, se vestia com roupas de corte e entrava em seu estudo. Ali, como ele mesmo descrevia, conversava com os antigos e escrevia o que havia aprendido. A energia que poderia haver gasto em amargura, a investiu em criar algo permanente, a vingança estratégica. Falemos de vingança, porque seria desonesto fingir que não é parte da equação. Quando alguém te trai, há um desejo natural de vingança. É biológico, é evolutivo. Não é algo de que devas te envergonhar, mas Maquiavel ensinava algo crucial sobre a vingança. A melhor vingança não é a que destrói seu inimigo, é a que te constrói a você. O príncipe foi a vingança de Maquiavel, não contra os indivíduos específicos que o traíram, mas contra a ignorância e a ingenuidade que haviam permitido sua queda. Cada página desse livro é um ato de vingança contra um mundo que premia a manipulação e castiga a confiança cega. E funcionou. 500 anos depois, ninguém lembra os nomes de quem o traiu, mas todo mundo conhece Maquiavel. Esta é a forma mais elevada de vingança, não se rebaixar ao nível do traidor. Elevar-se tão alto que o traidor se torne irrelevante. Estudos sobre satisfação com a vida têm mostrado que pessoas que buscam vingança direta raramente encontram a satisfação que esperavam. O ato de vingança frequentemente deixa um vazio maior do que aquele que pretendia preencher, mas as pessoas que canalizam seu desejo de vingança para o aprimoramento pessoal reportam níveis significativamente maiores de satisfação e bem-estar a longo prazo. O mito de voltar a ser quem você era, um erro comum após a traição, é tentar voltar a ser quem você era antes, recuperar a inocência perdida, restaurar a confiança que você tinha. Isso é impossível e não deveria ser seu objetivo. A teoria do trauma da traição estabelece algo importante. O que se rompeu não foi uma entidade estática, foi um senso dinâmico do eu em constante evolução. Não há um eu pré-traumático, completamente formado e psicologicamente intacto, ao qual você possa retornar. Nicolau Maquiavel jamais tentou voltar a ser o diplomata ingênuo que confiava na lealdade de seus colegas. Ele entendeu que aquele homem havia morrido nas câmaras de tortura, no pau de arara. O que emergiu foi alguém diferente,
alguém mais sábio, alguém mais perigoso, alguém capaz de ver as verdades que o homem anterior não podia. O objetivo não é recuperação, é transformação. Psicólogos modernos distinguem entre 3 tipos de resposta à adversidade: a recuperação, que é voltar ao estado anterior, a resistência, que é manter a estabilidade durante o trauma, e a reconfiguração, que é a reconstrução permanente da imagem de si mesmo e do mundo. A reconfiguração é a resposta mais rara e a mais poderosa. Os sinais de que você está usando bem sua traição. Como saber se você está transformando sua traição em combustível ou se ela está te consumindo? Há sinais específicos. O primeiro sinal positivo é que você pensa na traição cada vez menos frequentemente, mas com mais clareza. No princípio, os pensamentos são constantes e confusos. Com o tempo, se você está processando corretamente, os pensamentos se tornam menos frequentes, mas mais estruturados. Você pode analisar a experiência, sem ser arrastado pela emoção. O segundo sinal positivo é que você identificou mudanças concretas em seu comportamento. Você não apenas sofreu, você aprendeu. Você pode apontar especificamente o que faz diferente agora, como resultado da experiência. O terceiro sinal positivo é que a história da traição tem um propósito para além da dor. Você pode contá-la, não apenas como vítima, mas como protagonista de uma transformação. A dor é parte da história, mas não é toda a história. O quarto sinal positivo é que você criou algo a partir da experiência, um projeto, uma mudança de carreira, um relacionamento mais profundo, uma obra criativa. A energia da traição se converteu em algo tangível. Os sinais negativos são os opostos: pensamentos constantes, sem clareza, nenhuma lição extraída. A história é contada só como vitimização, nada construído sobre as ruínas. Se você reconhece os sinais negativos, não significa que você falhou, significa que o processo está incompleto. A transformação leva tempo. O importante é a direção, não a velocidade. O legado dos traídos. A história está cheia de pessoas que foram traídas e usaram essa experiência para alcançar a grandeza. Seus nomes ressoam através dos séculos, não apesar das traições que sofreram, mas em parte, graças a elas. Júlio César foi apunhalado 23 vezes por homens que considerava amigos e aliados. Entre os assassinos estava Brutus, a quem César havia perdoado, promovido e tratado quase como um filho. A traição foi tão profunda que suas últimas palavras, segundo a lenda, foram de incredulidade, em relação a Brutus especificamente. Mas sua morte não foi o final de seu legado. Foi o catalisador que transformou a República Romana no Império, que dominaria o mundo durante séculos. Nelson Mandela foi encarcerado durante 27 anos. 27 anos, mais de um quarto de século, em uma cela, por lutar pelos direitos de seu povo. Foi traído por informantes, dentro de seu próprio movimento. Foi abandonado por governos que haviam prometido apoio. Foi esquecido por um mundo que seguiu em frente, sem ele. Quando finalmente saiu da prisão, tinha mais de 70 anos. Qualquer amargura teria sido completamente justificada. Em vez disso, emergiu para liderar a transformação de uma nação inteira, para a reconciliação, perdoando, inclusive, aqueles que o haviam encarcerado. Steve Jobs foi expulso da Apple, a companhia que ele mesmo havia criado,
na garagem de seus pais, por executivos que ele havia contratado e a quem havia dado poder. A junta diretiva escolheu João Alves, em vez do fundador. Jobs foi humilhado publicamente. Despojado de todo o poder, forçado a ver como outros dirigiam sua criação, anos depois, retornou para construir não só uma empresa, mas uma das mais valiosas da história humana. O período de exílio, como ele o chamava, foi onde aprendeu as lições que tornaram possível sua segunda era. Winston Churchill foi traído por seu próprio partido, relegado ao deserto político durante os anos 30, enquanto advertia sobre o perigo nazista. E ninguém queria escutar. Foi tratado como um alarmista paranoico. Sua carreira parecia terminada, quando a guerra que ele havia predito finalmente chegou. Emergiu como o líder que sua nação precisava, forjado precisamente pelos anos de isolamento e rejeição. Em cada caso, a traição não foi o final da história. Foi o ponto de inflexão, o momento onde a dor se converteu em combustível, onde a destruição se converteu em reconstrução, onde a pessoa que havia sido traída se transformou em alguém que não poderia ter existido sem essa experiência. Maquiavel pertencia a esta tradição dos traídos transformados. E você pode pertencer também. A única pergunta é se você está disposto a fazer o trabalho necessário para converter sua dor em poder. Os erros que impedem a transformação. Antes de chegar à decisão final, você precisa conhecer os erros que impedem que a traição se converta em combustível. São armadilhas comuns, onde muitas pessoas ficam atoladas. O primeiro erro é a ruminação sem ação. Pensar obsessivamente na traição, sem fazer nada construtivo com esses pensamentos. Repetir a história em sua mente, uma e outra vez. Imaginar conversas, onde finalmente diz o que deveria ter dito. Este ciclo pode se sentir produtivo, porque você está processando, mas na realidade é consumo de energia, sem resultado. Maquiavel evitou esta armadilha, canalizando seus pensamentos para a escrita, não ruminava passivamente, analisava ativamente e documentava suas conclusões. O segundo erro é a vingança prematura, agir com raiva. Antes de ter processado completamente a experiência, a vingança impulsiva quase sempre é contraproducente. Te rebaixa ao nível do traidor, te torna previsível, te expõe a represálias. Nicolau Maquiavel esperou anos antes de responder à sua traição. E sua resposta não foi um ataque contra indivíduos específicos. Foi uma obra-prima que transcende qualquer vingança pessoal. O terceiro erro é o isolamento total. Cortar todo o contato humano como resposta à traição. Se uma pessoa te traiu, concluir que todas as pessoas são traiçoeiras. Este erro te protege de futuras traições, mas também te priva das relações que poderiam ajudar na sua reconstrução. Maquiavel manteve correspondência ativa durante seu exílio. Frederico, um amigo de longa data, foi seu confidente durante os anos mais escuros. As relações seletivas e cuidadosas foram parte fundamental de sua recuperação. O quarto erro é a vitimização permanente. Construir sua identidade inteira ao redor de ter sido traído, contar a história uma e outra vez, sem nunca avançar para além da dor. Este erro te dá atenção e simpatia, mas te mantém preso no passado. Maquiavel falava de sua traição, mas não era definido por ela. Sua identidade evoluiu de diplomata traído a filósofo do poder. A traição era parte de sua história, não toda a sua história. O quinto erro é a negação espiritual falsa. Fingir que já perdoou e superou,
quando não o fez. Usar linguagem de superação, sem ter feito o trabalho real. Declarar que está em paz, quando internamente segue furioso. Essa falsidade impede o processamento genuíno. Maquiavel foi brutalmente honesto sobre sua dor em suas cartas particulares. Essa honestidade foi pré-requisito para a transformação real. A pergunta final. Você chega ao final destas palavras com uma decisão a tomar. Você foi traído, ou será eventualmente, ninguém escapa a esta experiência universal. A pergunta não é se a traição ocorrerá. A pergunta é, o que você fará com ela quando ocorrer? Você pode deixar que te destrua. Pode passar anos na amargura, repetindo a história a quem quer que queira escutá-la, definindo sua identidade pelo que te fizeram. Milhões de pessoas escolhem este caminho. Você pode simplesmente sobreviver, seguir adiante sem processar, enterrando a dor sob camadas de negação e distração. Funcionar externamente, enquanto internamente algo permanece quebrado. Outros milhões escolhem este caminho. Ou você pode fazer o que fez Nicolau Maquiavel. Usar a traição como combustível. Extrair cada grama de aprendizado da experiência. Canalizar a energia para a construção de algo permanente. Transformar-se em alguém que não poderia ter sido sem a dor. Pesquisadores renomados afirmam que entre metade e 2/3 dos sobreviventes de trauma podem experimentar crescimento pós-traumático. Não é garantido, mas é possível, e a possibilidade depende de você. Maquiavel escreveu que a fortuna é mulher e é necessário, para mantê-la submissa, golpeá-la e empurrá-la. A interpretação moderna desta frase, crua, é que o destino favorece aqueles que agem com determinação, não aqueles que esperam passivamente. Sua traição é sua fortuna. Não no sentido de boa sorte, mas no sentido de sua circunstância, seu destino particular. Você pode deixar que te controle, ou pode submetê-la à sua vontade. De sua pequena casa no interior da Toscana, exilado, arruinado, esquecido pelo mundo que havia servido. Maquiavel escolheu agir, escolheu criar, escolheu transformar sua pior experiência em sua maior contribuição. 500 anos depois, sua escolha segue inspirando aqueles que enfrentam a traição. A pergunta é, o que você escolherá? Sua traição pode ser o final de sua história, ou pode ser o combustível que encandeia algo que nunca teria alcançado sem ela. A decisão, como sempre, está em suas mãos.